Olá, tudo bem? Vamos dar continuidade na sexta aula, né? Na aula 6, sobre administração pública. Meu nome é Ângela, sou professora de administração e vamos com a disciplina administração pública e dar continuidade. Eu fiz um breve resumo sobre todo esse conteúdo, falar sobre os princípios da administração, né, da administração pública. O princípio significa o início, começo, a origem das coisas. Como deu início, como teve a origem de tudo, certo? Que serve como critério da inspiração das leis e normas do nosso Estado. Tem que ter as funções básicas da administração. Quais são elas? Quais são as funções básicas da administração? Que é o planejamento, a direção, a organização e o controle. O planejamento é o que? O processo que determina quais serão os objetivos de uma organização, como fazer para alcançar esse planejamento, né? Significa um plano, desde que seja baseado em o que já aconteceu na história, ou o que está acontecendo na atualidade. Tudo isso deve se recorrer aos registros confiáveis, que tudo é o planejamento. E a organização refere-se a quê? A colocar as coisas em ordens conforme seus próprios critérios. Podemos criar normas, atos, rotinas, de forma a se manter um registro escrito sobre o desenvolvimento de certos procedimentos. E para tal, muitas empresas, embora tem um manual de rotina, normas e procedimentos internos. Toda empresa ela tem que ter um manual de rotina, ela tem que ter essa rotina interna dentro dessa organização. E o que se refere à direção? É o processo pelo qual alguém influencia outro a alcançar um objetivo, buscando realizar a missão da empresa, isto é, a gestão da direção aos seus subordinados, que o crescimento delas da própria empresa, dentro da própria empresa tem que ter esse crescimento para fazer essa direção. Que é o controle, é o que? Mede e cobre o resultado da empresa. Que mede todo o que? Todo o conteúdo desse controle, serve para acompanhar o andamento das tarefas, descobrir as deficiências, medir a qualidade e a execução dessas tarefas, de forma que permita a correção desse rumo onde as empresas têm esse controle determinado, certo? E o que? As pessoas vêm criticando o excesso de controle nas organizações. Embora muitos acreditem que quem não controla não gerencia. Então tem que ter esse controle desse gerenciamento dentro dessa empresa. Vamos aqui o conceito de quê? Da administração pública. Entendemos que a administração pública consiste em um conjunto de agências de servidores profissionais mantido em recursos públicos e encarregado na decisão de implementação das normas necessárias para o bem-estar social e das ações necessárias para a gestão de coisas públicas. Então, isso aí é o conceito da administração pública, que faz esse gerenciamento. Que o que é a composição, que eu falei na aula passada, dos 3 poderes. Quais são esses 3 poderes? Que é o executivo, legislativo e o judiciário. Então, esse é os 3 poderes da administração pública, certo? Que faz essa composição. A administração direta, ela se refere ao quê? Essa administração direta, ela é constituída pelos ministérios reguladores extraordinários, quais são dotados de secretários executivos, consultorias jurídicas e que essa jurídica é onde os órgãos da Advocacia Geral, que é o da União, certo? E a Secretaria do Controle Interno, SICET, é a Secretarias Específicas do Departamento de Coordenação e Divisão de Poderes. E da administração indireta, é o conjunto de entidades personalizadas, vinculadas normalmente a um órgão de administração direta, ministérios ou secretarias, e que essa faz da indireta, que é responsável pelas secretarias e os ministérios, autarquias, fundações públicas, empresas públicas,
sociedade da economia mista. E quais são esses princípios? Que é o princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência. E aí eu dividi e vamos falar um pouco de cada um para facilitar o aprendizado. Princípio da legalidade significa que os atos dos servidores públicos no exercício das suas funções devem ser realizados em conformidade com a lei. Então, legalidade conforme o quê? A lei. Então, ele é responsável por todas as leis regidas dentro do Estado, que é a parte da legalidade. E a da publicidade é o caráter de que é feito em público, em nome do público, implica a visibilidade e a transparência das decisões e ações e a responsabilidade pública pelos atos praticados dentro do Estado. Vamos lá para a impessoalidade. A impessoalidade é a características que tornam as ações de serviços públicos independente de qualquer particularidade. E isso é a impessoalidade dos princípios da administração pública. O princípio da moralidade está relacionado aos princípios éticos, fisiológicos, rege a democracias moderna, em que se aplica-se de modo absoluto para qualquer tempo ou lugar, seja em referência às ações de grupos e pessoas, determinada a justiça e a equidade de proibibilidade. Então, isso aí falta também da eficácia, da eficiência, né? Que é o quê? Da eficiência significa que o ato da administração pública deve ser ao desempenho visando as melhorias em relação ao custo-benefício da gestão dos recursos públicos. Então, isso é o princípio da eficiência. Tem outros princípios também. Quais são eles? É a finalidade, a continuidade do serviço, a autotutelar, a razoabilidade, proporcionalidade e a supremacia do poder público sobre o privado e a responsabilidade. Então, esses aí são alguns outros princípios da administração pública, que também se divide em 3 critérios. Quais são esses 3 critérios? Que é a economicidade, a eficácia e a efetividade, que é essa divisão de recursos, que é no mínimo, a economicidade, ela é no mínimo o que faz ao máximo com o mínimo, que é utilizar esses recursos disponíveis do que tem. E a eficácia, ela alcança as metas através do uso de recursos disponíveis. O que eu tenho disponível para encontrar eficácia e alcançar a minha meta? E a efetividade, ela é o quê? Ela verifica se alcançou essas metas. É diferente, né? A eficácia, ela alcança as metas através de o que tem disponível. E a efetividade é o quê? Ela vai verificar se essa meta foi alcançada. Então, deu para entender essas 3 divisões aí de critérios, né? Vamos lá para os modelos da administração pública. Quais são eles? É o patrimonialista, a burocrática e o gerencial. Toda empresa ela tem que ter essa parte burocrática. Para quê? Para facilitar o seu gerenciamento dentro da empresa e fazer essa divisão de poderes de patrimonialismo, que é os patrimônios da empresa, do Estado. E o gerencial é onde vai gerenciar e departamentalizar toda a empresa, fazer essa divisão de poderes dentro da empresa. E a parte burocrática é onde toda empresa ela precisa de fazer essa parte de separação de poderes para poder fazer essa divisão. E toda empresa ela tem que ter essa parte burocrática, que é os registros, né, que é as partes da burocracia, das documentações, dos registros. Neste marco surge então a teoria da burocracia, cujo fundador principal, quem foi o fundador principal da burocracia? Foi Max Weber. Lembre-se disso, que isso é questão de concurso. Max Weber, ele foi um autor primordial dentro da parte burocrática, para auxiliar a administração das grandes organizações e empresas, profissionalizando a separação de propriedade familiar da administração. Então, fez essa divisão de poderes, separando o quê? Propriedade familiar da parte administrativa. Então, dividiu aí, certo? Essa parte da burocracia. E para proteger o Estado, o patrimonialismo descrito acima, adotada maior capacidade gerencial para conduzir melhor o seu novo negócio na atividade.
Na nova administração pública, o que se refere lá nos anos 90, se inicia cheio de mudanças profundas, revisão do papel do governo da administração pública, podendo dividir em 2 estágios. Quais são? Abertura do mercado, desregulamentação, privatização, e quase todos os países conduzidos pelo governo federal, que teve esses 2 ênfases em qual governo? No governo do Sarney e no governo do Collor, que teve uma grande massa de privatização dentro das empresas. Certo? Na tentativa de construção, de reconstrução da capacitação administrativa e institucional. Que o que? Teve essa reforma de gestão pública lá em 1995, baseando em 2 princípios básicos. Quais são esses 2 princípios básicos? Tornando administradores em gestores públicos mais autônomos e mais responsáveis. Aí, então, especificou cada um deles, né, que é a redução da ênfase no controle burocrático, responsabilidade na administração dos resultados, nos contratados. O Estado só deve executar diretamente as tarefas que são exclusivamente do Estado. O Estado só resolve as coisas que é do Estado, certo? A parte de empresas privadas não se refere ao poder do Estado. Então, tem que fazer essa divisão de poderes. Tarefas centralizadas e descentralizadas. A reforma da gestão pública. O papel estratégico do alto serviços públicos é o surgimento dos dirigentes da classe média profissional, a visão crítica da administração pública burocrática, a redução do número de servidores, teve uma grande redução de número de servidores nessa época de 1995, certo? O uso de técnicos de gestor público. E aí, então, teve uma nova administração pública, que foi a grande crise do Estado. Essa crise do Estado teve um grande avanço na teoria da administração das empresas, demais organizações, de forma às novas correntes teóricas da administração ciências públicas. E na administração pública, a pós-burocrática, a APPB, que caracteriza pelos seguintes aspectos. Quais são esses aspectos que teve dessa grande crise do Estado? A estratégica voltada para a definição precisa do objetivo, garantia de autonomia do administrador, da gestão de pessoas, recursos materiais e financeiros, que teve essa divisão de quê? Da garantia da autonomia do poder, de quê? Que essa gestão de pessoas, teve essa separação de gestão de pessoas, recursos materiais e financeiros. ênfase no controle dos resultados, adoção de competição da administração no interior do aparelho do Estado. Então, teve essa grande divisão, sim, em termos da estrutura da organização, dos princípios e inovações da APG. São a descentralização, da horizontalização dos organogramas e a flexibilização de alguns procedimentos. Para tornar a administração pública, procedimentos para tornar o quê? Mais leve, mais ágil, mais acessível e a necessidade da sociedade civil do mercado. Então, aí tem um quadro demonstrativo no qual teve essa divisão de quê? Da parte burocrática e da parte gerencial. Então, foi dividido, eu dividi para facilitar o aprendizado de vocês, a parte burocrática e a parte gerencial, certo? E aí eu fiz um organograma dividindo também essas 3 esferas, que é do poder público estatal, poder público não estatal e da empresa privada, que é o que? Atividade não exclusiva do Estado, de forma de propriedade, são 3, que são essas aí, certo? E na redefinição do papel do Estado na sociedade contemporânea, estabeleceu-se que os serviços públicos são aqueles que correspondem às atividades exclusivas do Estado. Todo serviço público, eles são exclusivos do Estado. É o Estado que controla toda essa parte burocrática, certo? Envolvendo o poder do Estado. É o que faz tudo que você diz assim, servidor público, quem é responsável é o quê? Se refere ao poder do Estado. É ele que é responsável, o Estado que é responsável por esse servidor público. Os serviços de utilidade pública são todos aqueles que, embora não envolvendo o poder do Estado, são realizados e subsidiados pelo Estado, porque são relevantes para a sociedade, ou são condição para o exercício da cidadania. Então, para exercer esse papel da cidadania, o Estado ele é responsável por toda essa dinastia que é o servidor público. Entendeu? Então, vamos ficar, gente, até aqui, certo? A gente vai dar continuidade na próxima aula. Eu fiz só esse breve resumo para aprimorar o conhecimento de vocês. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo e me segue no YouTube.
Essa é a 6ª aula, a gente vai dar continuidade na próxima aula. Bom, até mais. Tchau, tchau.